Começa agora o programa Revirando o Baú. A cultura e a história aqui na RUC FM. Bom dia para você que está sintonizado com a RUC FM. Está começando mais um programa Revirando o Baú. Bom dia, ouvinte! E hoje você curte a década de 70, com a apresentação de Maria Tereza e eu, a Aline da Mata. E aí, Tereza, já tá no clima da década de 70? Claro, Aline, ainda mais com essa música que fez o maior sucesso nos anos 70. Pois é, pra quem não sabe, ela fez parte do filme Grease, nos tempos da Brilhantina. Aline, esse filme é aquele com John Travolta? É esse mesmo, Tereza. E você, ouvinte, vai saber deste filme e o melhor dos anos 70 no programa de hoje. Mas antes, vamos lembrar o que aconteceu no último programa. Com o tema dos anos 60, falamos do que marcou a época, do livro On the Road e do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. E ainda tivemos uma entrevista com o professor André Alexandre Valentini sobre ditadura. Se você perdeu, não tem problema, já está na nossa página do Facebook, que é www.facebook.com/programa Revirando o Baú. Repetindo para você, www.facebook.com/programa Revirando o Baú. Isso mesmo, Aline. Lá você confere tudo o que rolou desde o nosso primeiro programa, além de algumas curiosidades sobre as décadas. Bom, mas agora tá na hora de começar o programa de hoje. Vamos lá? Bora lá! E hoje o Revirando o Baú apresenta a década de 70. No quadro Memória, Cris Castro conta pra você o melhor da década de 70. No quadro Estante Literário, Mônica Monteiro fala do livro Crimes da Paixão, de Dalton Trevisan. E pra você que curte cinema, Juliana Duenha comenta o filme Guerra nas Estrelas, no quadro Baú Cinematográfico. Você confere ainda uma entrevista sobre o escritor Dalton Trevisan com Alexandre Gaiotto. Curte agora tudo isso e muito mais no programa Revirando o Baú. História. Nos anos 70, o Elvis Presley já era um ídolo do rock. Isso sem falar o quanto ele influenciou a moda. Muitos queriam imitar o seu cabelo, a sua roupa e principalmente o seu estilo. Verdade, né? Até mesmo a gente que não viveu nessa época pensa nele com aquele topete ou usando aquela jaqueta de couro preta. Inclusive, essa jaqueta de couro que foi uma febre nos anos 70 voltou com tudo neste último inverno. Pois é, mais uma vez a moda sendo influenciada pela história. E falando em história, Cris Castro vem falar o que aconteceu nesta década. Curte aí o quadro Memória. Memória. Olá, ouvinte, tudo bem? Eu sou Cris Castro e o quadro Memória está começando, falando hoje da década de 70. No início dos anos 70, a economia brasileira estava em crescimento, o chamado milagre econômico, criando mais empregos e controlando a inflação. Mas esse período chegou ao fim, ainda nesta década, com a crise do petróleo, que afetou a economia mundial e principalmente os Estados Unidos. Você sabia que muitos economistas consideraram a crise do petróleo maior que a crise de 29? Pois é, foi quando a quebra da Bolsa de Valores de Nova York atingiu o mundo todo. Já na política, o Brasil vivia ditadura, um período de forte censura à imprensa e atos violentos contra a oposição. Foi nessa época que o presidente Médici criou núcleos de repressão, que ligados ao exército tinham como objetivo prender, torturar e matar os ativistas de esquerda. Você sabia que foi na década de 70 que a discoteca virou febre? Pois é, foi nesta década que o estilo música-disco se popularizou, principalmente depois do filme Embalos de Sábado à Noite. A música que você está ouvindo agora é Night Fever, de Bee Gees, e fez parte deste filme. Curte um pouco deste sucesso. E aí, gostou? Já está na nossa página no Facebook. O filme Embalos de Sábado à Noite foi protagonizado por John Travolta, que também atuou no filme Grease, nos tempos da Brilhantina. A principal música desse filme você já ouviu no começo do programa. Por causa desse filme, John Travolta se tornou o galã dos anos 70 e referência de estilo. Afinal, todos queriam imitar seu visual e jeito de dançar. Já no Brasil, essa moda das discotecas só se tornou popular com a novela Dancing Days.
O que a personagem principal usava logo virava tendência nas pistas de dança, como o uso de meias com sandália e de roupas metalizadas. Você usaria? Nesta mesma época surgiu o punk. O movimento começou na Inglaterra, em bairros operários do subúrbio. Os punks defendiam o anarquismo e a liberdade individual e manifestavam a sua rebeldia contra a hipocrisia, os privilégios, a sociedade conformista e as desigualdades sociais. Bom, galera, por hoje é só. Esta foi a década de 70, com muitos fatos marcantes e novidades também. Não é, meninas? Daqui a pouco, a Aline e a Tereza contam pra você algumas curiosidades desta década. O quadro Memória está terminando. Semana que vem espero você para te contar sobre a década de 80. Obrigado pela atenção, beijo e fique com Deus. Eu sou o Cris Castro para o Revirando o Baú. É isso mesmo, Cris. Agora vamos lá, ouvinte, com as curiosidades da década de 70. Sabia que foi em 70 que surgiu o primeiro microprocessador? O que diminuiu o tamanho dos computadores. E no Brasil a transmissão da TV passa a ser a cores. E é no fim desta década que a TV se populariza. E em 75 passa a primeira versão da novela Gabriela, que está sendo exibida agora em uma nova versão. É também em 70 que a Rede Globo começa o programa Fantástico. Essas foram algumas das curiosidades da década de 70. Mas e agora, o que será que vem por aí? Literatura. O Estante Literário de hoje é com o livro Crimes da Paixão, lançado em 1978 pelo curitibano Dalton Trevisan. Dalton ganhou um dos melhores prêmios da literatura, o Prêmio Camões. Curte aí Mônica Monteiro no Estante Literário. Estante Literária. Olá, ouvintes da RUC FM, eu sou Mônica Monteiro e você confere o que eu preparei para você agora no quadro Estante Literária. O quadro Estante Literária de hoje está acompanhando o tema do programa, que é a década de 70, e entre muitos autores escolhi a preciosidade literária Dalton Trevisan. O autor nasceu na cidade de Curitiba em 14 de junho de 1925. Formou-se na Faculdade de Direito do Paraná e liderou o grupo literário que publicou entre 1946 e 1948 a revista Joaquim. Ele tem livros publicados entre a década de 40 até recentemente, e o livro que vamos falar hoje é o Crimes da Paixão, publicado em 1978. A partir dos habitantes de Curitiba, Dalton criou personagens e situações de significado universal, em que as tramas psicológicas e os costumes são recriados por meio de uma linguagem concisa e popular, e por que não dizer polêmica. Os contos de Dalton giram em sua maioria em torno de um tema, os conflitos no amor. E o livro Crimes da Paixão não é diferente. Há tantas cenas de amor e sexualidade que ele consegue passar de uma maneira bem diferente, como brigas conjugais e mortes trágicas, características de seu estilo. Para comprovar esse talento na escrita, principalmente com contos, Dalton Trevisan recebeu recentemente o Prêmio Camões, que este ano esteve na sua 24ª edição. Essa premiação foi criada em 1988 pelos países Brasil e Portugal, e é o principal reconhecimento da literatura de língua portuguesa. Bom, espero que vocês tenham gostado, e esse livro é a dica de leitura do Estante Literária. Primeiro, pelo estilo marcante do autor, e segundo, porque devemos cada vez mais dar importância à nossa literatura nacional e paranaense. O Dalton possui uma diversidade de livros publicados. Dá uma pesquisadinha e escolha o que melhor te agrada. Obrigada, galera, pela companhia de vocês. Próxima semana estou de volta com Estante Literária da década de 80. Até lá, eu sou Mônica Monteiro para o Revirando o Baú. Revirando o Baú. Ainda hoje você confere uma entrevista com Alexandre Gaiotto sobre o escritor Dalton Trevisan. Mas agora o Revirando o Baú vai para um rápido intervalo. Continue ligado aqui na RUC FM. Não desligue seu rádio. O programa Revirando o Baú volta já. Voltamos a apresentar Revirando o Baú. O Revirando o Baú está de volta. Lembrando que o assunto de hoje é a década de 70. E agora vamos para a entrevista. Mônica Monteiro conversa com o jornalista Alexandre Gaiotto sobre o escritor Dalton Trevisan. Confira aí.
Olá, ouvintes da RUC FM, olha eu de volta e está começando agora a entrevista no quadro Estante Literária. O entrevistado de hoje é o Alexandre Gaiotto, ele é jornalista pelo Sesumar e bacharel em letras pela UEM. Atualmente está fazendo um mestrado pela UEM e estuda o Dalton Trevisan. Olá, Gaiotto, é um prazer ter você aqui comigo. Olá, o prazer é todo meu. Então vamos começar a entrevista. Como que surgiu a admiração pelo Dalton Trevisan? Minha admiração pelo Dalton veio desde da Polaquinha, né? Quando eu encontrei perdido num sebo, eu achei aquilo fabuloso. Ninguém escreve como Dalton Trevisan. A forma é concisa, é seca, é rápida, é minimalista, é cheia de metáforas, de uma prosa poética. E quando não há prosa poética, ele é muito direto. O Dalton, ele dá voz ao marginal, aos personagens marginais que compõem o submundo de Curitiba. Traficantes, policiais corruptos, prostitutas, maltrapilhos, mendigos. E ele faz isso de uma forma artística, de uma forma muito bem elaborada. Será que você consegue nos dizer uma obra predileta do Dalton Trevisan? Escolher uma? Não, jamais. Mas a Polaquinha é sensacional, O Vampiro de Curitiba, Novelas Nada Exemplares, que são alguns dos primeiros livros, e as obras atuais também são muito boas. Maníaco do Olho Verde, Desgracida, Violetas e Pavões. Pedir para escolher uma obra é como extirpar uma parte do meu corpo, deixar que eu fique sem citar as outras. Ele foi homenageado agora semana passada, de 10 a 14 de setembro, na Semana Literária do Sesc. E você participou dessa Semana Literária. Conta pra gente como foi, sobre sua participação, sobre a homenagem ao Dalton. A proposta de homenagear o Dalton veio em janeiro, então veio antes dele receber o prêmio Camões. Não foi um oportunismo do Sesc de aproveitar o prêmio e falar, vamos homenagear o Dalton. Não, isso já estava decidido antes, muito antes. Mas eu acho que essa homenagem já devia ter sido feita há muitos anos. E o prêmio Camões já devia ter sido entregue ao Dalton há muitos anos. O João Baldo já recebeu o prêmio Camões, o Rubem Fonseca também. E o Dalton, poxa, eu ficava sentido quando eu vi que o Dalton não recebia. Cada prêmio ele não recebia. Nós, leitores, ficamos muito, muito chateados com isso. E quando o Dalton recebeu esse prêmio, eu fiquei muito feliz. Foi muito mais legal do que o Brasil ter vencido a Copa do Mundo. Muito mais. Eu comemorei muito mais. Essa foi minha entrevista com Alexandre Gaiotto, jornalista pelo Sesumar e bacharel em letras pela UEM. Ele está estudando recentemente, fazendo mestrado sobre o Dalton Trevisan, e nos falou um pouquinho mais sobre o autor, de acordo com sua visão. É um prazer ter você aqui comigo e até a próxima. Eu sou Mônica Monteiro para o Revirando o Baú. Você está ouvindo Revirando o Baú. Cinema. E agora, no Baú Cinematográfico, Juliana Duenha fala sobre o filme Guerra nas Estrelas, o primeiro de uma longa série de 6 filmes. Curte aí! Baú Cinematográfico. Olá, ouvintes, como estão? Eu sou a Juliana Duenha e está começando o quadro Baú Cinematográfico. E hoje vou falar do cinema da década de 70 e o filme Guerra nas Estrelas. A década de 70 foi marcada por uma forte crise na indústria cinematográfica norte-americana e no resto do mundo. Hollywood investiu em novas fontes, os multiplex, que são complexos cinematográficos com várias salas de cinema, que permitiram exibir mais filme e de uma forma mais lucrativa. Enquanto países como os Estados Unidos, Inglaterra, Itália e Japão passavam por uma forte crise, a Alemanha, com o novo cinema alemão, conhecido pela sua crítica aos valores burgueses, ganhava um reconhecimento internacional. Aqui no Brasil, a indústria cinematográfica começou a ser reconhecida com o brasileiro Bruno Barreto. E o filme de hoje é Guerra nas Estrelas. Lançado em 1977, o filme conta com a direção de George Lucas. O enredo conta a história de Luke Skywalker, que sonha ir para a academia com seus amigos, mas se vê envolvido em uma guerra intergaláctica, quando seu tio compra um robô e com ele Luke encontra uma mensagem da princesa Leia Organa para os Jedi, sobre os planos da construção da Estrela da Morte, uma gigantesca estação espacial com capacidade para destruir um planeta. Luke então se junta aos Cavaleiros Jedi e Han Solo, um mercenário, e junto com os membros da Resistência, tentam destruir essa terrível ameaça.
Guerra nas Estrelas equivale ao 4º capítulo da saga. Foi o primeiro filme da saga Star Wars a ser lançado no cinema. O primeiro roteiro de Guerra nas Estrelas trazia Luke como uma garota que iria resgatar seu irmão. A ideia foi abandonada logo depois, mas outra mais estranha ainda foi cogitada. Luke seria um anão errante que exploraria um mundo repleto de gigantes. A versão definitiva do roteiro apenas ficou pronta em 1976, um ano antes do lançamento do filme. Guerra nas Estrelas ganhou Oscar de melhor direção de arte, melhor figurino, melhor trilha sonora, melhor som, melhores efeitos especiais, melhor edição e melhores efeitos sonoros. Ganhou o Globo de Ouro de melhor trilha sonora e também ganhou o Grammy de melhor trilha sonora de cinema. Bom, por hoje é só, galera. O quadro Baú Cinematográfico vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo e abençoado restinho de semana a todos. Obrigada e até semana que vem. Eu sou Juliana Doenha para o programa Revirando o Baú. Pra quem não sabe, antes da estreia do Guerra nas Estrelas, o protagonista, interpretado por Mark Hamill, sofre um acidente gravíssimo. E no filme seguinte, seu personagem foi atacado por um monstro, para justificar as cicatrizes deixadas pelo acidente sofrido pelo ator. Infelizmente, nosso programa está terminando. Agradecemos a você que esteve com a gente. Não esqueça de curtir nossa página no Facebook, www.facebook.com/programa Revirando o Baú. Repetindo, www.facebook.com/programa Revirando o Baú. Bem lembrado, Aline. Lá você confere tudo o que rolou no nosso programa de hoje, além de várias curiosidades das décadas. Se prepare, na semana que vem o assunto é a década de 80. Tenha uma boa semana e até a próxima. Tchau e até semana que vem. Este programa foi produzido por Aline da Mata, Cris Castro, Juliana Duenha, Maria Tereza, Mônica Monteiro e o aniversariante da semana, Felipe Alisson. Parabéns, Felipe! Você acabou de ouvir Revirando o Baú. A cultura e a história toda semana na RUC FM.